Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme que relata a vida do Tolkien, o famoso escritor J.R.R. Tolkien. Vamos ver? Bom, por que eu resolvi falar sobre esse filme, né? Não apenas porque eu sou fã incondicional das histórias do Tolkien, né? Hobbit, Senhor dos Anéis, os que ficaram mais conhecidos aí pela mídia por conta dos filmes, né? Do Peter Jackson, e são maravilhosos, né? Mas ele tem vários livros, várias histórias, todas baseadas nesse mundo, né? Nesse mundo que ele criou. E é exatamente isso, né? Para quem não é fã, para quem não conhece, só ouviu falar, sabe mais ou menos sobre os filmes, nunca assistiu, tudo aquilo foi criado por ele. Ele criou, tem um livro chamado Silmarillion, que é o início, né? É o início onde ele cria tudo, onde tudo é criado, ou seja, o mundo é criado. É uma coisa impressionante, é semelhante, para quem também conhece, ao Nárnia, né, que é do C.S. Lewis, que eles eram muito amigos, na verdade, né? Eles têm no filme não relata isso, não nesse filme, mas sobre a vida dele, né? O filme que eu me refiro é esse, sobre a vida dele, a biografia dele. Mas eles têm uma forma de escrita assim muito semelhante, porque o Nárnia também é assim, né? Ele inicia com a criação do mundo, o mundo de Nárnia. E, bom, voltando ao Tolkien, né? Ele cria não só o mundo, os personagens e a linguagem também, o idioma. Ele cria um idioma, né? Baseado, se não me engano, no finlandês. Ele cria um idioma que é utilizado nos livros, né? E a gente pode ver também a sonoridade nos filmes, que seria um idioma élfico e tudo mais. Bom, mas o que é isso? Para ver o tamanho da genialidade dele. Ele é considerado assim o pai da literatura fantástica, né? Que é esse tipo de literatura. Uma criatividade tremenda, né? Um gênio naquilo que ele fez. Mas tudo são flores, né? Na vida dele. Quando a gente vê tudo isso, toda essa criação, né? Todo esse sucesso e tudo mais, a gente fala, nossa, que maravilha, né? Como eu gostaria de ser assim, de ter toda essa criatividade, de ter todo esse sucesso e tudo mais, né? E acha que tá tudo ok, né? Então, para quem não conhece, né, para quem nunca viu, esse filme é legal, porque retrata muito, assim, superficialmente, né, mas retrata a história dele, a biografia dele. E nem tudo são flores, aliás, quase nada são flores na vida dele, né? Então o filme começa com ele, assim, adolescente, acho que ele tinha, sei lá, uns 12 ou 14 anos, e ele e o irmão dele. E eles ficam órfãos, e eles são muito pobres, muito mesmo pobres. E eles ficam órfãos, e eles têm um tutor, que é um padre, que vai cuidar da educação deles. E, né, como eles são realmente muito inteligentes, eles ficaram pobres, na verdade, por conta de algo que aconteceu, que o pai morreu também, né? Antes da mãe morrer, o pai morreu. Então eles perderam tudo, ficaram morando um bom tempo com esse padre, aí depois eles se mudaram, tal, mas sempre assim numa condição muito pobre mesmo, né? Aí depois que a mãe deles morre, o padre assume. Isso não é propriamente um spoiler, porque é uma biografia, é muito fácil, né, de ter essa informação. Mas o padre assume a educação deles, né, dele e do irmão. Então ele consegue uma casa para que eles vão morar, né, para que eles... uma casa assim, não é
propriamente um orfanato, né? Nessa casa, pelo menos o que relata o filme, né? O que mostra ali no filme, eu não sei real porque eu nunca li uma biografia dele. Existem várias, né? Mas eu nunca li nenhuma. Mas no filme mostra isso, é uma casa que acolhe alguns órfãos, né? Então tem lá, inclusive, uma jovem, né? Uma mocinha, mais ou menos da idade dele, que depois vem a ser a esposa dele, né? A Edith. Então eles vão morar nessa casa e ele consegue uma bolsa de estudos, né? O padre consegue uma bolsa de estudos numa escola conceituadíssima, né? Uma escola só para gente de classe altíssima, mas consegue isso justamente por conta da habilidade deles. Ele é muito inteligente, realmente, principalmente nas questões de linguagens, né? Então, ele consegue. Então, imagina só, toda a dificuldade que ele enfrenta ali, nessa escola, com aquele monte de gente, né, riquíssima ali, da altíssima sociedade inglesa, e ele ali, um pobre órfão com bolsa de estudos. Então tem, né? O filme não puxa muito para esse lado, não é nem um filme muito longo, tem pouco, com menos de 2 horas, inclusive, mas obviamente que ele sofreu, né? Alguns preconceitos, teve algumas dificuldades ali, mas em contrapartida, ele acaba fazendo mais 3 amigos, né? Então eles se tornam 4 amigos, que é a primeira irmandade, né? Que ele forma ali, ele dá a ideia de formar uma irmandade do chá. Porque eles costumam ir uma vez por semana, parece, numa casa de chá. Então ele faz, esses 3 amigos são riquíssimos, né? Um deles inclusive é filho do diretor da escola, e enfim, aí ele forma a primeira irmandade da vida dele. E ao mesmo tempo ele vai, né? O tempo vai passando, eles vão crescendo e ele vai se apaixonando pela moça, pela Edith. E o padre é totalmente contra esse namoro, esse romance dele com essa jovem, porque ela é protestante, eles são católicos. Além do mais, ele não quer que ele se distraia, ele quer que ele dê continuidade à educação dele, ele quer que ele entre em Oxford. E ele, no primeiro exame ali, ele falha. Por quê? Porque ele está apaixonado. Então, ele enfrenta a pobreza extrema, a orfandade, o preconceito na escola, o preconceito do próprio padre, do tutor dele, né, que é o tutor dele com relação ao romance dele com a mulher que ele gosta, né, a jovem que ele gosta, por conta de religião. E tudo isso acontece. Aí no fim ele consegue entrar na universidade, também como bolsista, naturalmente, enfrenta preconceito ali dentro da universidade também, mas acontece a Primeira Guerra Mundial e ele e os amigos vão para a guerra, né, enquanto ele está apaixonadíssimo. Então, ali tem uma contradição em algumas informações da biografia que falam que ele se casou antes de ir para a guerra, né? Casou e foi para a guerra. No filme não mostra isso, no filme mostra que eles ficam, né, uma espécie de noivado, mas aí ele só casa quando volta. Então a gente realmente não sabe qual que é a informação correta ali. Mas enfim, todos esses obstáculos que seriam, né, para a vida dele. Antes dele ir para a guerra, quando ele está na universidade, ele está indo muito mal. Por quê? Por isso, porque ele está apaixonado, porque aquilo que ele estuda, então o fato não dele estar apaixonado, obviamente, mas porque ele está afastado da pessoa que ele ama, não tem contato mais com ela, né? Porque para ir para a universidade ela descobre que o padre não quer o namoro deles, então fica uma coisa bem distanciada, tal. O curso que ele faz ali, que ele chama de humanidades, né? Que seria, ele não vai indo bem, ele vai perder a bolsa, inclusive, até que ele descobre um professor, né? Que
leciona, né, ali com línguas, né, filologia é o nome do curso, e ele vê que aquilo é a vida dele, né, então ele implora para o professor ali para conseguir entrar na turma dele, para fazer o curso dele e ganhar a bolsa para esse curso, né? Então o professor impõe ali um trabalho para ele, para avaliar ele, obviamente, ele consegue, né? Mas enquanto isso acontece a guerra e ele vai para a guerra. Então, na verdade, toda a história se passa desde o início, ele na guerra, lembrando da vida dele, né? Então, assim, olha tanto de dificuldade. E cadê as histórias dele? Cadê as histórias dele? Quando que ele escrevia as histórias dele? Nunca. Ele estava ali com 20 anos praticamente e não estava fazendo nada com relação a isso, que era a paixão da vida dele, né? Então, antes dele se tornar o escritor que ele se tornou, ele enfrentou todas essas batalhas desde a infância, ele foi por uma guerra, ele perdeu pessoas que ele amava naquela guerra, depois ele conseguiu voltar, e aí se casou, né, enfim, conseguiu, mas continuou os estudos dele, se tornou professor universitário, acho que mesmo em Oxford, se não me engano, se casou, teve 4 filhos, só depois ele foi começar a primeira história dele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente, no primeiro tropeço, já desiste de tudo. Já fala, isso não é para mim, não, isso é só para outra pessoa, isso é só para quem tem dinheiro, isso é só para quem pode, não é para quem quer, aquela velha história. Então a gente desiste de tudo, né? E às vezes a gente é muito bom naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente faz. E mesmo que a gente não seja tão bom naquilo que a gente faz, que a gente gosta, pelo tanto que a gente gosta daquilo, a gente pode aprender mais, pode se aperfeiçoar. Ele próprio, ele era muito bom em línguas, tanto é que ele inventava a própria língua. E ele foi na universidade e ele aprendeu muito mais ali no curso com aquele professor, tanto que ele se tornou professor também. Então, sempre você pode aprender, você pode aperfeiçoar aquilo que você gosta, mesmo que você não seja tão bom, e sempre há tempo de você se dedicar àquilo que você gosta, né? Então, lembra disso. Todo esse trajeto da vida dele, todos esses empecilhos seriam considerados empecilhos, né? A pobreza, a orfandade, o preconceito, a questão de ter que ser bolsista para fazer um colégio decente, uma faculdade, a guerra toda, o preconceito com a própria pessoa que ele amava, que ele gostaria de se casar. Então ele enfrentou tudo isso e ele superou tudo isso, ele passou por cima de tudo isso com bravura, com dedicação, com vontade, com garra, com muito estudo e conseguiu até mesmo se casar com a mulher que ele amava por conta além de todo o preconceito que existia nessa questão religiosa. E ficaram casados ali por muitos anos, né, até envelhecer. Mas é isso. Então, muitas vezes a gente acha que não, isso não é para mim, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, tudo tá contra mim, e não é isso não, sabe? Quando você realmente quer, quando você realmente se dedica, quando você realmente se esforça, você consegue e tá tudo ok, né? E as coisas conseguem acontecer na sua vida. Então é isso. Para quem puder, assista, tá? O filme eu vi, ele tá para alugar e, enfim, assistam, tá? O Tolkien é maravilhoso, é muito instrutivo e como eu falo sempre para vocês, né? Quando a gente começa a expandir a nossa consciência, você não vê simplesmente um filme, uma história de uma pessoa, você vê lições de vida naquilo que você está vendo. Então, vale muito a pena, assistam com esses olhos, né? Não de crítica de filme, de nada, mas com os olhos de aprendizado, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vou ficando por aqui. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau!